Você com certeza já passou pela situação de fazer um esforço grande no seu trabalho e não ser reconhecido. Por exemplo, esse é você trabalhando. Você é um profissional muito esforçado, você tem um bom serviço, você é um profissional simplesmente nota 10. Mas parece que você não consegue comunicar o seu valor para o mundo. As pessoas não olham para o que você está fazendo, você não consegue clientes, não consegue o aumento que você estava esperando no seu trabalho e ao mesmo tempo você vê várias pessoas muito menos qualificadas do que você, mas que estão aí recebendo reconhecimento, estão sendo valorizadas, estão vendendo e faturando muito mais do que você. E isso não acontece porque você está trabalhando mal, porque você é incompetente ou porque o seu colega é melhor que você. E sim porque você não entende de fato o que gera valor para as pessoas e você não sabe como comunicar esse valor da forma certa. Mas fique tranquilo porque existem algumas dicas práticas que vão te ajudar a sair dessa zona de flop para se tornar um sucesso reconhecido. Então vamos lá. E eu vou começar pela minha história de quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei aqui, eu me preocupei muito com a parte estrutural do meu negócio. Então eu peguei a parte do branding, a parte de identidade visual, eu tinha um site, eu tinha o Canva, né? Tudo tava muito lindo, mas na hora de fazer venda, eu simplesmente não conseguia vender. As pessoas não queriam comprar de mim. Eu tinha conhecimento, eu tinha um bom produto, mas eu não conhecia profundamente a minha audiência e não conseguia mostrar o valor do que eu tinha a oferecer para elas. E no meio desse processo eu tinha muitas objeções. Então eu não queria parecer chata, eu não queria ser vendedora, eu não queria que as pessoas desgostassem de mim. E todas essas objeções me afastavam da venda e me deixavam extremamente desconfortável. E isso é muito mais comum do que parece. Quando a gente faz faculdade, nós aprendemos a ser novos profissionais. Então você aprende a ser um nutricionista, você vai aprender como se portar como um advogado, mas de fato a faculdade não nos ensina a se vender. E muitas vezes a gente tem a percepção de que a gente tem que ser reconhecido por todo o nosso esforço, por todo o estudo que a gente dedicou, por todo o nosso tempo de casa, de carreira, quando na verdade o reconhecimento está muito mais ligado à sua capacidade de gerar valor. E não só de gerar valor, mas de comunicar com efetividade esse valor para as pessoas que te acompanham. Então você imagine um cara que quer muito arrumar uma namorada, ele quer construir uma família, ele quer casar. Esse cara, ele se dedica, ele estuda, ele cuida do corpo dele, ele cuida da saúde, então ele é uma pessoa apresentável, ele é uma pessoa agradável, um cara que se desenvolveu. Só que esse cara simplesmente não sai de casa, ele não tá nos aplicativos de relacionamento, ele é um cara que se isola. Você concorda comigo que dificilmente esse cara, por melhor que ele seja, vai conseguir uma namorada? Agora você imagine uma outra situação. Você tem aquele cara lixo, aquele cara que não se cuida, aquele cara que não se dedica, assim, nunca trabalhou em si mesmo, mas tá aí na rua querendo achar uma namorada maravilhosa, uma pessoa incrível. Você concorda comigo que esse segundo cara também não tem muita chance de arrumar uma namorada? Então se você parar e pensar no seu negócio, é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta você ter um bom produto e ficar escondido e ninguém te ver. E também não adianta você sair espalhando pra todo mundo se o seu produto é uma merda. Ou seja, você precisa ter um produto muito bom e estar nos olhos das pessoas certas. E se você parar pra pensar, onde estão os olhos das pessoas? Antes era na televisão, era no rádio, era no jornal de papel, mas hoje a atenção das pessoas está o quê? Nas redes sociais. Se você for parar pra pensar, até sua avó usa grupo de WhatsApp pra mandar mensagem de bom dia. A sua mãe faz receitas que ela viu no Reels do Instagram. E o seu pai, possivelmente, se for que nem o meu, comprou uma máquina de cortar grama porque ele viu em inglês um vídeo no YouTube de um cara falando super bem. Ou seja, nunca foi tão fácil chegar na cara das pessoas, chegar aos olhos das pessoas como está sendo agora. Então beleza, eu entendi que eu preciso demonstrar o meu valor nas redes sociais, mas como que a gente faz isso na prática? Então eu vou falar uma coisa aqui pra você que talvez vai doer, mas as pessoas te julgam de forma superficial no começo, não tem jeito, é igual quando você tá buscando um relacionamento, você vai olhar primeiro a aparência da pessoa. Primeiro você vai ver se a pessoa te atrai e depois você vai conhecer a pessoa mais profundamente. Então aqui nas redes sociais é a mesma coisa. Então toda a parte visual importa muito para contar essa primeira impressão sobre você. Então se você é uma pessoa que está alinhada, que está com o cabelo limpo, que está com o rosto maquiado, não está cheio de olheira,
que tá num ambiente organizado, você com certeza vai passar uma impressão melhor do que aquela pessoa que tá com o cabelo oleoso, que tá com o quarto todo bagunçado, que tem uma estrutura toda muito velha. As pessoas vão estar julgando você por isso. Além da parte visual, a gente também tem toda a parte do status, né? O status social, aquilo que você acaba mostrando para as pessoas. Então, as suas conquistas. Se você conta que você já foi um autor best-seller, isso vai contar muito. Se você conta que você já apresentou um TED Talk ou que você fez um curso em Harvard, seja lá o que for que você fez, tudo isso são pequenas confirmações e provas sociais de que talvez você saiba o que você está falando. Não à toa, se você prestar atenção, tem muita gente que aluga Porsche para fazer sessão de fotos, para fazer vídeo, para forjar essa sensação de poder, né? Forjar que você é uma pessoa de sucesso. E muitas pessoas caem nisso. Eu tô falando que você tem que alugar um Porsche? Jamais, não faça isso, isso é bem brega. Mas as pessoas tendem a achar que você é uma pessoa de sucesso simplesmente por você ter um Porsche. Então o visual importa, o seu status importa, e chamar a atenção das pessoas também importa, porque não adianta se você tem algo muito legal pra falar, mas ninguém tá ouvindo o que você tá falando. Então por isso que chamar a atenção da forma visual, ter um título chamativo, ter um conteúdo que você faça movimentos diferentes que chamem a atenção, tudo isso vai fazer com que as pessoas parem pra ouvir o que você tem a dizer. E às vezes, quando eu falo que você tem que chamar a atenção, as pessoas têm muita objeção, do tipo, eu quero ser eu mesmo, eu não quero entrar em um padrão, eu não quero ter que vender o meu produto, eu não quero ter que fazer uma cena, eu não me sinto confortável. Mas, gente, existem regras do jogo que precisam ser jogadas. Se você não aceita a regra do futebol, você não pode jogar futebol. Então aqui, a regra do digital é: as pessoas vão prestar atenção no seu look, no seu status e em coisas que realmente chamam a atenção. Se você não quer seguir a regra, talvez você não deva jogar o jogo, porque é assim que funciona. E a gente tá falando de chamar a atenção porque existe um fator muito importante no cérebro de todas as pessoas, não só pessoas, mas animais também, que é o efeito da habituação. Você sabe o que é o efeito da habituação? Vou te explicar o que é o efeito da habituação com um exemplo meio dramático, não me julguem, mas é um exemplo bem legal. Quando você pega a história de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, são pessoas que passavam dias e anos, enfim, sobre a ameaça iminente de morte e gritos, e ambientes com sujeira, um cheiro insuportável, vendo pessoas morrendo o tempo inteiro, eles contam que depois de um tempo vivendo nessa situação, você ficava acostumado. Você acostumava a entrar na fila, você acostumava a usar os uniformes, você se acostumava aos sons, você nem mais ouvia os sons ou nem se incomodava mais com o cheiro. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa função de focar no que importa, no que realmente é novo para você, nos novos estímulos. Então tudo aquilo que se torna repetitivo, o seu cérebro tende ao longo do tempo a ignorar. Então eu trouxe esse exemplo meio dramático em que você vê que as pessoas se habituam até nesse estado extremo de sobrevivência. Então você imagine o quanto elas não se habituam aqui na internet com estímulos iguais. Então o efeito da habituação acontece mais ou menos assim: quanto mais vezes você é exposto a um mesmo estímulo, menos atividade cerebral o seu cérebro vai fazer. Então, por exemplo, no caso aqui das redes sociais, quanto mais vezes a pessoa vê o seu anúncio, menos ela vai prestar atenção e mais ela tem a tendência a passar reto. Quanto mais você usa as mesmas palavras que todo mundo, quanto mais você usa as mesmas imagens, a mesma argumentação, as pessoas vão olhar pra isso e vão falar: esse aqui eu já vi, esse aqui eu já conheço. Então ser diferente e quebrar esse efeito da habituação é uma super vantagem competitiva pra você sobreviver no ambiente de internet, no ambiente de se vender. E onde que a gente encontra brechas que a gente pode quebrar padrão? No visual, no som, no estilo do seu vídeo, na edição do seu vídeo, nos ambientes, na roupa que você usa, nos gestos que você faz. E é aí que a construção de um bom branding te traz uma super vantagem, porque é construir todos esses elementos de diferenciação com base na mensagem que você quer mandar. Mas, gente, de nada adianta você chamar a atenção e ser aquele boy lixo que tá tentando achar uma namorada maneira. Você tem que ter um bom produto, você tem que ter algo de bom pra mostrar pra pessoa que vai parar pra te ouvir. E o que caracteriza ter um bom produto na prática, né? O que é bom pra mim talvez não seja o bom pro meu cliente. Pra que a pessoa veja valor no que eu tô oferecendo, ela precisa ver aquilo como útil pra ela. E eu já falei sobre isso aqui, que só vai existir uma transação financeira, só vai existir um pagamento de fato
quando eu tiver algo que a pessoa fala, caramba, isso tem muito valor, isso é muito útil pra mim. Então, quantas vezes a gente cria um produto que a gente acha maneiro e você vai colocar lá pra vender e ninguém quer, ninguém tá nem aí. É porque ele foi legal pra você, mas ele não foi útil pro seu público, ele não foi útil pra pessoa que você acha que ia achar incrível. Então, tirar o olhar de você e começar a olhar também pro que a sua audiência quer. E como que a gente cria valor pras pessoas? Como que a gente cria algo que é realmente útil? A criação de valor tem basicamente 3 elementos fundamentais. Primeiro, ela tem um problema latente, uma dor forte da sua audiência. Segundo, ela leva a sua audiência a realizar um desejo muito forte que ela tem. E terceiro, ela traz uma solução que elimina os problemas que impedem essa pessoa de chegar naquele lugar desejado, que no caso é o seu produto. E quanto mais você dissecar esses 3 elementos com mais profundidade, com mais granularidade de detalhes, mais fácil vai ser para você traduzir o valor da sua solução para a sua audiência. Mas para você conseguir identificar um problema real, né, como que você consegue criar uma solução incrível, você precisa conhecer o seu cliente profundamente. O que é que o seu cliente quer? Quais são os sonhos dele mais profundos? Quais são os maiores medos que ele tem? Quais são as objeções que impedem ele de tomar uma ação? Quais são aquelas crenças, aquelas coisas que ele acredita que foi falado durante anos e que na verdade não é verdade? Quais são os erros que ele comete? E de novo, quanto mais profundas forem essas descrições, melhor o cliente vai se ver quando você começar a descrever exemplos, quando você trazer isso nos seus conteúdos. O seu cliente vai falar, meu Deus, essa pessoa entende muito de mim, ela me conhece muito, muito, muito bem. E se você não sabe quais são essas perguntas, objeções, medos, você precisa começar a perguntar para as pessoas, você precisa começar a pesquisar nos fóruns onde o seu cliente está. Só que o que acontece? A maioria das pessoas começa a desenvolver todo o negócio delas começando pela solução, pelo último passo. E aí elas criam um produto que elas acham incrível e que ninguém tá nem aí, ninguém compra, ninguém vê valor, ninguém vê necessidade, porque se começou pelo ponto errado. Você primeiro identifica o problema e o desejo do seu cliente e aí depois disso você cria a solução ou as múltiplas soluções que podem resolver esses problemas. E o próximo passo, depois de você entender o valor do que você faz, é você começar a comunicar isso através das redes sociais, através de um mix de conteúdo. Qual que é o mix ideal para você não ficar uma pessoa que se vende demais ou que é influencer? Qual que é o mix perfeito para você comunicar que você vende e ao mesmo tempo agarrar o coração das pessoas que te seguem? É você usar a tríade de conteúdos que eu chamo conteúdos de autoridade, educativos e de conexão. Então, quais são aqueles conteúdos de autoridade? O conteúdo de autoridade é aquele tipo de conteúdo em que você vai mostrar que você tem uma solução para o problema, que você tem um caminho, que você já resolveu o problema de outros clientes, que você tem antes e depois, feedbacks, todas aquelas provas de que você tem um produto efetivamente para vender. Quais são os conteúdos educativos? São aqueles conteúdos em que você ensina alguma coisa para o seu cliente. Então você gera uma reflexão, você gera um insight, você dá um ganho rápido para ele. É aquele cliente que se ele sabe que se ele for te seguir, ele vai aprender alguma coisa útil e você vai ficar marcado na cabeça dele como a primeira pessoa a falar daquele assunto. E o terceiro tipo de conteúdo são os conteúdos de conexão, são aqueles conteúdos em que você traz o seu lado mais pessoal para as pessoas. Então, é onde você traz as suas histórias, os seus valores, traz elementos do seu lifestyle que refletem a sua marca, que reforçam a mensagem que você quer passar. E tem gente aqui na internet que gosta de falar difícil, gosta de trazer esse tipo de conteúdo em uma linguagem rebuscada porque acha que ao trazer uma linguagem rebuscada você vai parecer mais inteligente, você vai parecer mais competente. Só que, gente, você precisa ter uma comunicação extremamente limpa e clara porque as pessoas não compram aquilo que elas não entendem. Quanto mais simples, direta, objetiva e clara for a sua mensagem, mais rápido as pessoas vão falar: ok, entendi o que essa pessoa faz, gostei, é aplicável pro meu negócio, quero ou não quero. Então, quanto mais simples for a sua comunicação, mais propensa a sua audiência vai estar a comprar de você, se ela for a audiência certa. Obviamente, não adianta você chegar com um pacote de carne num bairro de veganos que ninguém vai querer comprar de você. Ou seja, se você é aquele cara que se cuida, inteligente, dedicado, você tem um produto bom, mas não tá vendendo, tá faltando você se comunicar melhor. Agora, se você é o segundo cara que ainda não se desenvolveu, não se cuida, não tá por aí, que tal a gente trocar o look? Que tal a gente começar a cuidar mais da nossa saúde, usar uma roupa melhor, cortar o cabelo, fazer a barba antes de sair? Então, se você é o cara 2, você precisa trabalhar melhor no seu produto.
entender o seu cliente, começar a pesquisar quais são as dúvidas, objeções, todas aquelas coisas que eu te falei, refinar o seu produto, aplicar, testar isso e aí sim voltar para se comunicar com a sua audiência. E se você é um mix dos dois, que não tem um produto bom e não tem uma comunicação, segue o fluxo do cara 2 que você vai ter sucesso também. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários se você é o cara tipo 1, tipo 2 ou é um mix dos dois, eu quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!